Oi, gente! Hoje vamos revisar o valor posicional. Então, gente, esses são os algarismos. O que são os algarismos? É um conjunto de 10 símbolos que com eles a gente forma todos os números que existem. Vocês estão vendo aí, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esse é o conjunto de símbolos que me permite formar todos os outros números que existem. Então, veja só, eu tenho aí em cima o algarismo 0, 1, 2, 3 e 4. Com eles, eu posso formar números. Se eu juntar o algarismo 1 e o algarismo 0, eu formo o número 10. Se eu juntar o algarismo 1 com o algarismo 2, eu formo o número 12. Se eu juntar o algarismo 1 com o algarismo 3, eu formo o número 13. E assim sucessivamente. Se eu juntar o 1 com o 4, eu vou formar 14 e o 2 com o 0, 20. Esses são números de duas ordens, porque eu estou juntando o quê? 2 algarismos. Se eu juntar 3 números, 3 algarismos, eu vou formar um número com 3 ordens. Vamos entender melhor o que são essas ordens. Essas são as unidades. Os números representados na unidade a gente chama de primeira ordem, porque são formados somente por um algarismo. Veja o exemplo. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ficam representados na casinha das unidades, ou seja, na primeira ordem, porque são números formados por apenas um algarismo. Essas são as dezenas. Para mim ter uma dezena, eu preciso juntar um grupinho com 10 unidades. O número 10 é formado por 2 algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 0. A partir do número 10 até o número 99, os números são formados por 2 algarismos, ou seja, por 2 ordens. Veja o exemplo. Temos aqui o número 26. Para formar o número 26, eu usei o algarismo 2 e o algarismo 6. Depois do número 10, por exemplo, 10, 11, 12, 20, 30, 35, 40, 50, 60, até chegar no 99, nós vamos ter 2 ordens, porque eu vou precisar juntar 2 algarismos para formar um número. Então, nós vamos ter a primeira ordem, que é a ordem das unidades, e a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Até o número 99, como a tia falou, nós temos 2 ordens. Quando a gente vai para o número 100, 99, 100, o 100 já vai ser formado por 3 algarismos. Eu vou precisar juntar o algarismo 1 com o 0 e com outro 0. Então, eu usei 3 algarismos para formar o número 100. Então, se eu usei 3 algarismos, eu vou ter 3 ordens. Veja o exemplo. Como falei para vocês, o número 100 é formado por 3 algarismos. Cada algarismo vai ficar representado numa ordem, ou seja, numa casinha. Vai ter número na casinha, que é a ordem das centenas, na casinha das dezenas e na casinha das unidades. O 0 está na casinha das unidades, o outro 0 na casinha das dezenas e o 1 na casinha das centenas. Os números formados por 3 algarismos têm 3 ordens: ordem das unidades, das dezenas e das centenas. E assim, eles vão ter 3 ordens até chegar no número 999. Depois do número 999, nós vamos ter 1000. E para formar 1000, nós vamos precisar de 4 algarismos. Vejam só, aqui nós temos o número 1000. 1000 é formado por 4 algarismos. O algarismo 1, o algarismo 0, o algarismo 0 e o 0. Eu repito o 0 3 vezes. Então, eu tenho 1 e 3 zeros. Eu usei 4 algarismos. Por isso que a gente diz que quando o número passa de 1000, ele tem 4 ordens. A ordem das unidades de milhar, das centenas, das dezenas e das unidades. Vamos ver o exemplo. Representei para vocês o número 1269, ou seja,
um número formado por 4 algarismos. O algarismo 1, 2, 6 e 9. Esse número tem 4 ordens. A ordem das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar, também chamada só de milhar, tá certo? Observando aí esse número, 1269. Qual o maior número que tem aí? É o número 1, 2, 6 ou 9? Vocês devem estar dizendo para a tia, tia, é o 9. Certo, ele é o algarismo que possui maior valor representado aí. Só que o número que tem maior valor é o 1. Por que é um 1, tia? Porque ele está lá na casinha das milhar. Então, ele vale 1000. O 9 representado nesse número só vale 9 unidades. Por isso que estamos estudando o valor posicional de cada algarismo, para que vocês possam entender que dependendo da casinha, ou seja, da ordem em que o algarismo estiver, ele vai ter um valor diferente. O valor do 1 aí é 1000, eu chamo 1000. O 2, 200. O 6, 60, porque está na casinha das dezenas. E o 9, unidade, porque a tia falou lá atrás para vocês que até 9 nós só temos unidade. Entenderam? Observem nesse quadro. Nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, que está o número 6. A segunda ordem, que é a ordem das dezenas, que está o algarismo 1. E nós temos a terceira ordem, que é a ordem das centenas, que tem o algarismo 2, formando assim o número 216. Então, veja só, na casinha da centena, nós temos o algarismo 2. Mas esse algarismo 2 aí representa 2 centenas, então, consequentemente, o valor posicional dele é 200. Na segunda ordem, que é a casinha das dezenas, nós temos o 1. O 1 aí representa uma dezena. Quanto vale uma dezena? 10. Então, o valor posicional desse número é 10. E na primeira ordem, que é a ordem das unidades, nós temos o número 6. Tá certo? Ele está aí na posição das unidades, então ele só vale 6 mesmo. Quando a gente compreende o valor posicional de cada número, fica bem fácil para aprender a decompor os números. Veja só. Nós temos aqui o número 254. Para fazer a decomposição, eu vou olhar o valor posicional de cada algarismo e vou registrá-lo. Veja só, o 2 está na casinha das centenas, então eu tenho 2 centenas, eu tenho 200. Vou usar o sinal de mais, 200 mais. O 5 está na casa das dezenas, então eu tenho 50. Vou usar o sinal de mais e colocar o 4, que é a quantidade de unidades que eu tenho, ficando assim 200 mais 50 mais 4. Deu para entender? Espero que sim.